Meu querido amado irmão, minha querida amada irmã, voltamos debaixo da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Voltamos aqui para mais uma etapa. Na aula passada, nós vimos que aqui no sermão textual, primeiro vem o texto bíblico, depois vem o tema. O esboço deriva-se do texto, né? Então, isso ficou bastante claro, né? Que no sermão textual, primeiro vem o texto, depois vem o tema. E o esboço, a divisão, os pontos que se tem ali do esboço, ele vai derivar-se do texto, né? No sermão temático, é ao contrário. Primeiro vem o tema, depois vem o texto. No sermão temático, o esboço deriva-se do tema. Então, vimos isso aí, estou batendo bastante na tecla, né? Eu coloquei aqui, que é para nós ficarmos sem dúvida, porque o trabalho vai ser desenvolvido, o trabalho por todos os alunos, tá bom? Sermões expositivos, meu irmão. Agora, é um sermão que se caracteriza por sua divisão com argumentos, todos demonstrados por meio de texto da Bíblia. Então, os argumentos, eles são demonstrados por meio de texto da Bíblia que você vai escolher. É uma verdadeira exposição do texto bíblico. Este sermão se ocupa da interpretação literal ou figurada da passagem bíblica selecionada para ser exposta, explanada. Então, o sermão expositivo, ele externa ou expõe uma verdade contida em um determinado texto. A preocupação primordial que o pregador deve ter na elaboração de um sermão expositivo é a de explanar o texto, isto é, dizer exatamente aquilo que o texto quer dizer. Então, esse é o texto expositivo. Ele se caracteriza por sua divisão, com argumentos todos demonstrados pelo texto. Então, não pode fugir desse texto no sermão expositivo. Tá bom? Então, aqui, sermão expositivo, ainda dando alguma definição e explicação, é a pregação em que dá porção mais ou menos extensa da Bíblia. Ela é interpretada em relação ao assunto. Então, olha, é a pregação em que dá porção, a porção do texto, a porção do capítulo, a porção dos livros. Então, é a pregação em que dá porção mais ou menos extensa da Bíblia. Ele é grande. É interpretada em relação ao assunto, vai ser interpretada em relação ao assunto que você escolheu, nesta porção aí do texto. A porção mais amena, extensa da Bíblia, vai de 5 versículos até capítulos inteiros, ou vários capítulos, ou até mesmo um livro. Então, esta porção que você vai ter ali, na Bíblia, que você vai pregar na Bíblia, esta porção extensa da Bíblia, ela pode ser de 5 versículos até capítulos, ou vários capítulos, até mesmo um livro completo da Bíblia. Você pode ali fazer esta pregação no sermão expositivo. Já pensou? Vai demorar um pouquinho se você pegar um livro da Bíblia, hein? Mas se você pegar o livro de primeira carta de João, segunda carta de João, Judas, esses livros eles não têm nem capítulo, é só versículo. Então, para você aí, que for pregar
o sermão expositivo, no mínimo, é 5 versículos. Aí, vários capítulos inteiros e até mesmo livro. A maior parte do sermão expositivo provém diretamente da passagem bíblica. O esboço do sermão expositivo consiste em uma série de ideias progressivas. É trabalhoso, meu irmão. E essas ideias progressivas são elas que giram em torno da ideia principal do texto. Então, você tem ali a ideia principal do texto, que pode ser o teu tema, e de acordo ali com a ideia principal, você vai ter vários versículos com vários temas. Entendeu? Então, esse é o sermão expositivo. É aquele que toma o ponto principal de uma passagem da Bíblia, faz esse ponto principal o tema do sermão e o aplica à vida dos ouvintes, né? Traz aquilo que está no texto e aplica-o hoje. Então, se você quiser pregar com sermão expositivo, vai demorar, vai dar bastante ali trabalho para ler, é o que muita gente não quer, é ler. Então, às vezes, as pessoas, pregadores, fogem desse tipo de sermão, porque você tem que ler muito. Se você for pegar 2 capítulos, 1 capítulo, 10 versículos, 20 versículos para pregar, você vai ter que estudar bastante aqueles versículos de 1 a 20, de 1 a 10, 15. Se você pegar um capítulo, vai ter que estudar bastante aquele capítulo. Então, é trabalhoso, é dedicação, mas você vai fazer com que os ouvintes sintam a aplicação do texto na vida cotidiana, na vida de hoje. Então, é por isso que é tido como um sermão bastante sério, porque você vai dizer o que está realmente ali na Bíblia, não vai fugir. Então, você tem que ter bastante argumentos, tá bom? Então, vamos lá. Os estudiosos dizem que todo sermão expositivo possui basicamente 3 níveis. Vamos lá? O pregador lê o texto, não é ler uma vez não, irmão, é ler até entender. Isso leva 10, 15, 20 vezes ler o mesmo texto, se preparar bem. Ele explica o texto, se ele leu bem, bastante, ele vai ficar com condição de explicar o texto. E ele aplica o texto na vida e na vida das pessoas, na vida daqueles que estão ouvindo a sua pregação. Ele vai fazer aquilo que está no texto, ou seja, aplicar às pessoas que estão ouvindo a palavra, como estou falando. Ele vai fazer com que o texto seja aplicado na vida das pessoas. Vai mostrar a sua relevância para a vida das pessoas na atualidade, no hoje. Então, o livro foi escrito há vários anos antes de Cristo, mas é um livro vivo, é um livro divino, ele é inspirado e está vivo e pode ser aplicado na vida das pessoas. Então, é isso que nós esperamos da palavra de Deus. Eu sempre espero isso. Independente do texto temático, textual, ou expositivo, a palavra de Deus, ela sempre tem que ser aplicada. A gente lê e vai aplicar aqueles ensinamentos na vida atual das pessoas, na nossa própria vida. Então, mas a característica principal do sermão que caracteriza isso é o textual. Aí, aqui eu dei um exemplo. Exemplo 1. Texto. Colossenses 1. Está vendo? Você vai pegar todo o capítulo 1 de Colossenses, que vai do 1 ao 29, e você vai explanar esse texto. Você vai estudar esse texto e vai explanar esse texto aplicando na vida de quem está ouvindo, da nave da igreja. Tradução.
Todo o capítulo apresenta o senhorio de Cristo sobre todas as coisas criadas. Então, esse aí foi uma introdução, foi tipo uma introdução que ele viu, né? Então, ele tem o texto, tem o tema que ele deu foi Cristo, o Senhor, e na introdução ele já falou, meu irmão, todo esse capítulo apresenta o senhorio de Cristo sobre todas as coisas criadas. Então, ele ali, já deu uma introdução, uma incentivação para que as pessoas despertassem, se interessassem pelo assunto. O senhorio sobre todas as coisas criadas, a pessoa vai ali acordar. Agora, se for aquele pregador que lê texto e depois diz que foi pregação expositiva, aí, meu irmão, até isso aí qualquer um faz, entendeu? Mas ele tem que, na realidade, fazer uma introdução, fazer ali uma incentivação que desperte o interesse das pessoas em estudar todo esse capítulo aqui, de 1 ao 29. Senão as pessoas vão dormir no culto. Só lendo, melhor dar aula. Então, ele aqui dividiu, do 1 e 2, saudação de Paulo. Ação de graças de Paulo. Ele pegou ali, foi dividindo, né? Os tópicos ali, dividindo ali, 3 a 8. Eu falei, né? De 1 a 5 versículos. Então aqui tem 5 versículos. Intercessão pelos Colossenses. 9, 12. O Senhor da redenção. 13, 14. O Senhor da criação. 15, 17. O Senhor da igreja universal. 1, 18, 20. O Senhor da igreja local. 21, 23. Cristo, Senhor do ministério de Paulo. 24, 29. Um ministério de sofrimento. 24. Um ministério de serviços constantes. 25, 27. Um ministério pastoral. 28. Um ministério de responsabilidade. 29. Conclusão, Cristo conquistou o senhorio sobre todas as coisas, na sua vitória lá no Calvário. Então ele fechou aqui a sua pregação. Tem o texto, tem o tema, ele deu aqui uma introdução e os pontos, ele dividiu os versículos ali, nos pontos e foi falando. Então, para você falar de cada coisa dessa, meu irmão, tem que estudar. Saudação inicial. Então, você vai aprender como Paulo saudava. Entendeu? Você vai ver o tipo de saudação, como é. É diferente da saudação de Pedro, da saudação de Marcos, Mateus. Então, você vai ter que estudar sobre a saudação de Paulo. Você vai ter que estudar sobre a graça, a ação de graças, né? Você vai ter que estudar sobre intercessão pelos Colossenses, como foi isso. Você vai ter que estudar o Senhor da redenção, vai estudar sobre redenção. O Senhor da criação, vai estudar sobre a criação. O Senhor da igreja universal. Isso aqui não é a igreja universal ali da terra, não. É universal de todo mundo. Universal da terra, mas universal em todo mundo, né? O Senhor da igreja local. O Senhor, o Cristo, o Senhor do ministério de Paulo. Então, veja que há uma profundidade de cada assunto. Não é só chegar e ler os versículos e dizer que deu um sermão expositivo. Nada disso. Um ministério de sofrimento, você vai se aprofundar aí. 24. Um ministério de serviço constante, vai se aprofundar. E assim sucessivamente. Terminou aquela conclusão abençoada, chamando ali o povo à responsabilidade, né? Dizendo, Cristo conquistou o senhorio sobre todas as coisas, meu irmão. Então não tenha medo, não se assuste. Ele é o senhorio da sua vida e senhorio daqueles também que querem ver a sua vida para trás. Mas não tema que ele é o Senhor de tudo. Se você está nele, ele é o seu Senhor, ele vai te abençoar. Na sua vitória lá no Calvário. Então, pronto.
a vitória de Cristo no Calvário. Morreu e teve vitória? Teve, porque no terceiro dia ele ressuscitou, venceu a morte, venceu o pecado e ali, louvado seja o Senhor, venceu Satanás. Então, esse é um dos modelos de sermão textual. Tá bom? Tem algum aqui mais? Vamos lá? Tem o 2 aqui. O 2, nós aqui nos baseamos em Atos 9 até o 26. Então, eu coloquei aqui, lê várias vezes, lê com entendimento, Atos, né? Atos, ali, Atos, eu errei ali, acho que é 27, né? Deixa eu pegar aqui, Atos, está falando aqui sobre a tempestade, né? Atos, vamos lá, 27, 9 e 26. Olha só. Passando muito tempo e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes: varões, vejo que a navegação há de ser incomodada, com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. Então, aqui você tem, né, uma pregação textual, nesse exemplo 2, que está baseado em Atos dos Apóstolos 27, do 9 até o 26. Mas nós começamos a analisar aqui, pelo versículo de número 11. Você veja que o primeiro ponto, eu coloquei aqui, 3 razões pelas quais as pessoas se metem em apuros e dão de cara com a tempestade. Eu fiz a pergunta, quais são essas razões? Eu vou aqui mencionar um sermão textual. Por que caracteriza textual? Porque eu estou avaliando aqui os versículos. Então, eu já sei que é um sermão textual. Então, você vê aqui, ouviu o conselho errado. 3 razões pelas quais as pessoas se metem em apuros e dão de cara com a tempestade. Quais são essas razões? Aí no 11 aqui, vamos ler? Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. Então, o que foi aqui que o centurião fez? Ele ouviu o conselho errado, ouviu o conselho do mestre, do piloto do navio. Mas Paulo aqui dizia, passado muito tempo, no 9, e sendo já perigosa a navegação, não era para sair do porto. Paulo está dizendo, não sai não, porque o tempo não está para a navegação. Mas aí, passado muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, ou seja, o povo já tinha ali, feito as suas refeições. Paulo os admoestava, dizendo-lhes, varões, vejo que a navegação há de ser incomodada e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Aí eu avaliei aqui o 11. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. Ou seja, ouviu o conselho errado. Aqui, no 12, seguiu a opinião da maioria. Vamos ver o que é que diz aqui o 12? E como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles foram de parecer
que se partisse dali, para ver se podia chegar a Fenice, que é um porto de Creta, que olha para a banda do vento, da África e do Coro, e invernar ali. Então, não era para ficar ali, naquele porto. Deixa eu botar a Bíblia aqui, para ficar de frente para a câmera, entendeu? Fica melhor. Então, eu vou ficar de cabeça baixa aqui um pouco, porque eu estou lendo. Então, você veja bem aqui, que seguiu a opinião da maioria. A maioria falou, não, vamos embora. Aqui não é porto para invernar, não vamos ficar. Mas Paulo dizia, vamos ficar aqui, nós não podemos sair. Então, ele seguiu a opinião da maioria. Às vezes, nem é assim certeira a opinião da maioria. Você tem que se basear na opinião que está dentro de uma realidade. O mar está agitado, o tempo está fechado, as ondas estão bravias. Eu vou navegar? Não. Mas a opinião da maioria falou, vamos embora, que aqui não é para invernar, não. Vamos embora para outro porto, lá a gente inverna. Mas no caminho, irmão, a tempestade, né? A tempestade o pegaram. Então é por isso que aqui no primeiro ponto está dizendo, 3 razões pelas quais as pessoas se metem em apuros e dão de cara com a tempestade. Quais são essas razões? Já viu aqui no 11. Ouviu o conselho errado. Seguiu a opinião da maioria. Então, você veja aqui que no primeiro ponto, você tem 1, 2, 3 versículos sendo analisados. Você pode fazer isso. Você divide o sermão expositivo, né? Você tem o primeiro ponto, divide até 5 versículos. E aí você faz análise. Depois você tem o segundo ponto, e aí mais 5, mais 3, mais 2, e vai analisando. Você tem o terceiro ponto, e assim sucessivamente. Se for poucos capítulos, tudo bem, vai dar poucos pontos. Mas se for um capítulo inteiro, 2 capítulos inteiros, ou um livro, meu irmão, vai ser até a noite toda. Vai ser bênção de Deus. E tem que ser bastante estudado. Aqui no versículo 13, confiar nas circunstâncias quando Deus já disse não. Então, isso são razões pelas quais as pessoas se metem em apuros e dão de cara com a tempestade. Confiar nas circunstâncias quando Deus já disse não. Aí você vai cair numa tempestade, não tem jeito, meu irmão. Vamos ver o que é que diz aqui o 13? Vamos lá? Aqui, E soprando o vento, soprando o vento. Eles confiaram nas circunstâncias, mas o vento aqui soprou. E soprando o vento sul, brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam. E fazendo-se de vela, foram de muito perto costeando Creta. Então, olha, está ventando, vamos costear. A navegação, quando está perigosa em alto mar, vamos costear por aqui, que vai dar certo, vamos chegar. Eles foram costeando, costeando por aqui. Então, eles confiar nas circunstâncias quando Deus já disse não. O mar está bravio, o tempo está com tempestade. Então, Deus está dizendo não vá. Mas eles confiaram nas circunstâncias. Segundo ponto, demos um tema aqui, 3 coisas que não devem ser feitas quando estou enfrentando tempestade. Olha lá, versículo de número 17. Que 3 coisas são essas? Olha o 17, o que é que diz? Aqui, E levando este para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio, e temendo darem a costa na Sirte, amainadas as velas, assim foram à toa. Jogaram a vela do navio fora, se perdeu a vela, e eles ficaram à toa, à deriva, meu irmão. Então, 3 coisas que não devem ser feitas quando estou enfrentando tempestade. Primeira coisa, não fique à deriva. Eles perderam a vela. Não perca o rumo quando você estiver enfrentando a tempestade.
Né? Aqui, ó, no 18, diz assim, ó, andando nós, agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte, aliviaram o navio. Opa! Aliviaram o navio e jogaram a carga fora. Ou seja, se desfizeram de coisas importantes. Então, não abra mão dos sonhos, dos objetivos, por causa da tempestade. Tem hora que a tempestade bate na nossa vida, o desespero é tão grande, que a gente quer se desfazer de coisas importantes. Isso aconteceu comigo em alto mar. Pessoas foram e fizeram ali suas viagens e se desfizeram de coisas importantes no navio, e quem não se desfez não teve necessidade de perder tudo. E quem jogou no mar, perderam. Então, meu irmão, se desfazer de coisas importantes na hora da tempestade, você vai ali pagar as consequências. Então não abra mão. Está na tempestade? Dá para manter? Mantenha. Mantenha seus sonhos, mantenha seus objetivos. E não deixe tudo perdido durante a tempestade, por causa da tempestade. O 20 aqui, estamos analisando o ponto 2, que vai do 17 ao 20. O 20 diz assim, e não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol, nem estrela, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos de toda a esperança de nos salvarmos. Opa! Então, na hora da tempestade, vários dias, caiu uma tempestade e fugiu a esperança de salvação. Então, meu irmão, na tempestade, na dificuldade, você não pode nunca perder a sua esperança. Então não perca nunca a sua esperança. Sua esperança é o que há de mais belo para você. Então, na hora do desespero, na hora, não temos mais esperança, vou acabar com tudo. Não faça isso. Deus, ele é contigo, ele não te deixa, ele não te desampara. O nosso Deus é o Deus que tudo pode resolver. Confie na palavra dele, confie na sua pregação. Terceiro ponto, irmão. Reações corretas diante da tempestade. Olha lá, coloquei lá o terceiro ponto. Reações corretas diante da tempestade. Aí vamos para o versículo 23. O 23 diz assim, porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Está vendo aí? A esperança, quando a pessoa tem confiança em Deus, o que é que acontece? A gente, na realidade, vamos ter, diante da tempestade, aquele desespero, mas mantém a esperança. Agora, quais são as reações corretas que nós devemos ter diante da tempestade? Ter consciência que Deus está conosco. A sua presença é real na nossa vida. Então, aí está. Versículo 24, diz assim, dizendo, Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Está vendo aí? Então, ter consciência do propósito de Deus, do projeto de Deus. Isso sim é reação correta diante da tempestade. É fácil? Não é fácil. Mas nós que pregamos a palavra, sabemos que vamos para o céu, temos que confiar. E o 25, 26, para terminar, diz assim, portanto, ó varões, tede bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim me foi dito. E tudo necessário darmos numa ilha. Então, aqui, no 26, 56, creia em Deus,
e chegarás no porto seguro. Então, irmão, isso aqui é um sermão textual. É nessa linha, nesse pensamento. Dá um pouquinho de trabalho. Traz unção, traz graça. Para quem estuda, para quem se aplica. Mas para quem vai ler texto, ler capítulo, ler um livro da Bíblia, vai dar sono. Agora, se você estudar uma vez, se você ler uma vez, 5, 10, 15, ficar afiado, as pessoas vão sentir a unção e a graça de Deus. Tá bom? Então, esse aí é mais um modelo do sermão textual. Tá bom? Então, no sermão textual, ele vai estar, ali, ó, textual, a pregação em que a porção mais amena existência da Bíblia, né, que ele falou em relação ao assunto, e o texto vai se basear, a pregação vai se basear no texto propriamente dito. Então faça isso. Leia o texto quantas vezes for preciso, explique o texto e aplique o texto na vida das pessoas que estão te assistindo. Tá bom? Que explicamos e analisamos. E você agora vai escolher qual o tipo de sermão você vai utilizar para realizar o teu trabalho, o teu esqueleto. Mas a aula de como assim preencher o esqueleto do sermão, estruturar o sermão, o esqueleto, vai ser para daqui a pouco. Me espera um pouquinho aí, 5 minutos, aquela água, e já voltamos no nome santo de Jesus.